Salve, salve galerinha! Tudo bom? Eu sou a professora Dayana e estão prontos para mais uma aula de ciências? Hoje nós vamos falar do reino Plantae, do reino vegetal, das plantas. A aula é uma aula bem tranquila, eu vou passar aí conceitos básicos, nada muito profundo, mas é uma aula um pouco extensa. Tá? Porque nós vamos ver aí as várias divisões, as estruturas, vários conceitos. Vamos lá? Primeiramente, o reino Plantae, ele é dividido em dois grandes grupos, que a gente já não usa muito mais essas classificações, mas ainda vamos falar delas. Então, o reino Plantae, ele é dividido em criptógamas e fanerógamas. Mas por que um nome tão complicado? Vamos lá? As criptógamas, elas são divididas daí em dois outros grupos, as briófitas e as pteridófitas. Enquanto as fanerógamas, elas vão ser divididas em gimnospermas e angiospermas. Compliquei, né, gente? É um nome bem diferente, né? Um pouco estranho, mas logo vocês se adaptam aos nomes. Mas, para nós entendermos bem aí o reino das plantas, a gente primeiro precisa conhecer alguns conceitos sobre vasos condutores. O que são vasos condutores? Vamos imaginar aí o nosso sistema circulatório, né? Então vocês têm aqueles montes de veias que circulam o sangue por dentro do corpo humano. As plantas, elas também têm um conjunto de vasos circulatórios, só que no caso delas, chamam vasos condutores, que são também como se fossem veias, e aí corre também um líquido, porém não é sangue. O delas chama seiva. As plantas, então vamos imaginar aí no exemplo, nós temos aí o caule da árvore, e você vai ter dois tipos de vasos condutores. Uns que sobem, digamos assim, e o outro que desce. Mas como assim um que sobe e um que desce? Então, estes vasos que sobem, eles são chamados de vasos lenhosos ou xilema. Eles são responsáveis por levar a seiva bruta, que é composta por água e sais minerais, para o caule, para as folhas da árvore. Quando essa seiva sobe, ela vai participar aí dos processos da fotossíntese, que nós já vimos em aulas anteriores. E aí, com os processos da fotossíntese, que vai ocorrer a produção aí de substâncias como a glicose, eu tenho aí então a produção da seiva elaborada. A seiva elaborada, ela já vai ser uma seiva composta por açúcares, por aminoácidos, lipídios e mais diversos outros elementos dentro dela. Ela vai ser trazida para o restante da planta e também para as raízes através dos vasos liberianos, que nós vamos chamar de floema. Então, nós temos dois tipos de vasos condutores de seiva: o xilema, que leva seiva bruta, e o floema, que leva seiva elaborada. Compreender os conceitos? Vamos agora conhecer o grupo das criptógamas, especificamente as briófitas. No grupo das briófitas, nós temos duas plantinhas muito conhecidas, que são as hepáticas e os musgos. O musgo, ele é conhecido, parece aquele tapetinho verdinho que a gente vê quando chove bastante, mas não estou falando de limbo. Limbo é uma misturinha aí de algas. Nós estamos falando de musgo, que é aquele tapetinho verde que vai crescendo no tronco das árvores, quando o ambiente está bem úmido. Essas duas plantas, elas são as representantes do grupo das briófitas. E quais as principais características das briófitas? As briófitas são avasculares. Por que primeiro a gente teve que entender o conceito de vasos condutores? Justamente para vocês compreenderem o conceito de avascular e vascular. Avascular significa que este grupo de plantas não possui vasos condutores. E se a planta não possui vasos condutores,
então ela tem uma dificuldade maior em levar seiva, em distribuir nutrientes para a planta. Consequentemente, ela é um grupo de plantas que possui um tamanho muito reduzido devido à falta desses vasos condutores. Então, elas são aí plantas avasculares que não possuem vasos condutores. Elas são plantas que dependem exclusivamente da água para a reprodução. Por quê? Porque os gametas desse tipo de planta são flagelados. O gameta masculino possui um flagelo que ele precisa nadar para encontrar o gameta feminino. Então, este tipo de planta, este grupo específico, depende exclusivamente da água para que ocorra a reprodução. E além disso, este grupo não possui sistemas tão complexos como raiz, caule e folha. Eles vão possuir algumas estruturas um pouco mais inferiores que nós vamos chamar de rizoide, cauloide e filoide. Essas plantas, elas possuem também gametângios, que são os gametas, tá? No grupo das plantas. Eu vou ter aí o anterídeo, que é o gameta feminino, e eu vou ter o arquegônio, que é o gameta masculino, tá ok? Então, nós temos aí um exemplar de briófitas. Este exemplar é uma parte de um musgo, tá? Então, vocês veem aí, vocês têm o rizoide, que é uma estrutura bem simples. Vocês têm o cauloide, que é a estrutura que vai segurar os filóides, tá? E em cima, vocês vão ter aí a cápsula e os esporos. A parte que está referente a rizoide, cauloide e filóide, nós chamamos de gametófito. E a parte responsável aí, que constitui a cápsula e os esporos, nós chamamos de esporófito. Então, este tipo de planta, ele tem dois tipos de reprodução, tá? Uma parte referente ao gametófito e uma parte referente ao esporófito. E então, compliquei? Compliquei nada. Vamos agora então conhecer como as briófitas se reproduzem. Mas espera aí, professora, a planta se reproduz? Se reproduz. Ah, mas ela não sai com outra plantinha cruzando. Não exatamente nesses termos, mas a planta se reproduz. Vamos conhecer? Então, vocês vão ter aí na imagem, como vocês podem ver, eu tenho um esporófito, tá? Um esporófito já adulto, maduro, que na época da reprodução, quando chega a época, um ambiente favorável, com bastante umidade, essa cápsula que comporta os esporos dentro dela vai se abrir e vai liberar o esporo para o ambiente. Com a água, este esporo vai ser levado até os gametófitos. No ambiente, esses esporos, eles vão sofrer aí uma germinação, eles vão cair no solo e eles vão dar origem aos gametófitos. E eu vou ter aí o gametófito feminino e o gametófito masculino, tá? O gametófito masculino, nós vamos chamá-lo de anterídeo, enquanto o gametófito feminino, nós vamos chamá-lo de arquegônio. O gametófito masculino, então ele vai ter uma estrutura aí, que é o gametângio. Dentro dele a gente tem os gametas masculinos, que são chamados de anterozoides. Eles vão nadar através da água, porque eles possuem flagelos, até encontrar a parte feminina desta planta. Quando ele encontrar lá o gametângio feminino, ele vai até a oosfera, que é o gameta feminino, e vai ocorrer aí uma união deles, uma fecundação. Após ocorrer essa fecundação, essa oosfera, esse gameta feminino, vai dar origem ao esporófito na parte de cima. Então, a reprodução aí das briófitas é uma coisa bem simples, nada tão complexo, tá? Mas conforme a evolução das plantas aí foi aumentando, a complexidade vai aumentando um pouco também, ok?